Bem-vindo ao canal Informação Cristã. O nosso desejo é que você seja abençoado, e que se possível nos abençoe também, se inscrevendo, dando um like, e compartilhando com mais pessoas, para que essas mensagens alcancem o maior número de vidas. Ajude o canal Informação Cristã a crescer, para que o nosso trabalho alcance o nosso objetivo de evangelização. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Vivemos em uma sociedade profundamente influenciada pelo pós-modernismo. Estamos na era das muitas ideias, conceitos e valores. Como viver em família nesta era? Como criar filhos nesta época, quando parece que eles é que sabem de tudo? O Encontro com a Palavra está apresentando a série Família. Vamos ao programa de hoje com o pastor Edson Bruno. Estamos de volta para mais um Encontro com a Palavra e como é bom estarmos juntos. Fique atento, no final do programa, damos aí o nosso endereço para que você possa nos escrever. Escreva-nos, será muito importante. Casamento e família. Em nosso último encontro falávamos do papel do homem e do papel da mulher no relacionamento a dois. Vimos como Pedro aprofunda a comparação do relacionamento entre Cristo e sua igreja. Quando paramos o nosso último programa, falávamos sobre homens que por várias razões não gostam de estar em casa. Salomão, o homem mais sábio do mundo, no livro de Eclesiastes, diz: "Percebi que tudo foi inútil e correr atrás do vento." Há homens que têm grandes quantias de dinheiro no banco e ainda assim trabalham 18 ou 20 horas por dia. Eles não têm filhos nem esposa que possam usufruir tudo o que têm. Por que vivem assim? Por que um homem torna-se viciado no trabalho? Eu respondo: por vaidade. Mas como Salomão diz, é inútil. Alguns homens se justificam dizendo que tem que colocar pão na mesa. Não tem problema nenhum em colocar pão na mesa. No fundo, esses homens não querem ficar em casa. Preferem estar em qualquer outro lugar, menos em casa. Por isso não é absurdo o que Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7. Sejam sábios no convívio com suas mulheres. Ele quer dizer, fique em casa, procure se sentir bem ali. No casamento, as pessoas deveriam se sentir bem, umas com as outras. Pedro está dizendo que é assim que os maridos devem ser. Ele diz, sejam sábios no convívio. É necessário ter sabedoria para conviver com uma mulher. É necessário conhecê-la e compreendê-la. Quanto você conhece sua esposa, hein? Se numa situação de emergência, por exemplo, num hospital, fosse necessário que você desse dados médicos sobre sua esposa, você saberia passar essas informações? Quanto você sabe de sua esposa? Será que você a conhece bem mesmo? Esse é o desafio de Pedro, que você viva bem com ela, que tenha sabedoria, que a conheça bem, que conviva em casa com ela, que a compreenda e a conheça profundamente. Como já disse antes, em geral, os homens conhecem muito pouco sobre as mulheres. Também sabem muito pouco sobre suas próprias esposas. Mas quando Pedro dá a definição do papel do homem, diz que ele deve ser sábio no convívio com ela. A seguir ele diz, tratem-nas com honra. Honre sua mulher. O que significa isso? No final da carta de Efésios, Paulo diz a mesma coisa para as mulheres. Ele disse, a mulher trate o marido com todo o respeito. Algumas mulheres costumam falar mal de seus maridos. Ele? Se antes de se casar eu soubesse tudo o que eu sei dele. Isso não é respeitar o marido. Respeite o seu companheiro. O mesmo se aplica ao homem. O marido deve honrar sua mulher. Uma vez perguntei a uma mulher se ela respeitava o seu marido e ela respondeu, ele? Se a gente pudesse tirar alguma coisa boa de tudo que ele fala, de vez em quando ele fala alguma coisa que preste. A mulher criticava tudo que aquele homem falava. Era evidente que ela não respeitava o marido, não respeitava o que ele dizia, ignorava a opinião dele, não tinha a menor confiança nele. É claro que também há homens que fazem a mesma coisa com suas mulheres.
No Evangelho de João, quando Jesus se encontra com Simão Pedro pela primeira vez, ele dá um lindo exemplo. Ele diz a Pedro: "Você é Simão, será chamado Cefas", que traduzido é Pedro. O interessante é que Cefas quer dizer pedra, o que indica estabilidade. Só que Pedro podia ser qualquer coisa, menos pedra. Como ele era instável! Mas quando Jesus o encontrou, o Senhor instabilidade, ele chamou Pedro de pedra. Durante anos, Pedro foi chamado pedra e depois, no livro de Atos, ele é uma pedra, finalmente. Uma pedra. Ele não é a pedra sobre a qual a igreja está construída. Pedro explica isso em suas cartas, mas ele é pedra. É sólido. Tente fazer isso com seus filhos, sua esposa, seu marido. As pessoas têm a tendência de viverem de acordo com o que ouvem sobre si mesmas. O famoso ator americano John Wayne disse que devemos chamar um homem pelo nome que ele quer ser chamado. Isso é um bom conselho? É bom. Como ele quer ser chamado, hein? O que ele quer ser? Você acredita nele o respeito suficiente para chamá-lo pedra, mesmo que ele não seja, e ainda dizer: "Eu acredito em você"? Pedro também diz aos maridos para honrar suas mulheres pelo fato de serem mais frágeis, para honrar a fragilidade delas. Em todo mundo vemos o homem explorando a fraqueza da mulher. Em culturas primitivas também vemos isso. Algumas pessoas dizem que Paulo não valorizava as mulheres. Pelo contrário, Pedro e Paulo enalteciam as mulheres. O ensino do Novo Testamento entre povos de cultura primitiva tem revolucionado essas culturas, pois os ensina a honrar e a valorizar suas mulheres, a não explorar a fragilidade feminina. Este é um pensamento revolucionário em muitas culturas espalhadas pelo mundo. E você? Você honra sua esposa? Acho que vem daí a base para a palavra cavalheirismo. Cavalheirismo é um homem honrar a fragilidade de uma mulher. Para mim parece irônico pensar em honrar minha mulher como a parte mais frágil. Se você olhar para mim e para minha mulher, qual dos dois parece ser o mais fraco, hein? As mulheres são as mais fortes em vários pontos, mas em outros elas não são tão fortes, e os homens podem explorá-las, e é isso que muitos fazem. Muito bem, voltando à questão da definição do papel da mulher, eu gostaria de ler o texto do capítulo 31 do livro de Provérbios. Diz assim: "Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela lhe faz bem e nunca mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Esse texto fornece de maneira muito bonita as características do papel da mulher. Logo no primeiro versículo o texto fala do seu valor. Em nossa cultura ouvimos que a maneira da mulher ser valorizada é tendo as mesmas funções do homem e fazendo o que o homem faz, e ainda melhor do que ele. Francamente, acho que esse raciocínio não vem de Deus.
Em nosso primeiro estudo sobre família, dissemos que se duas pessoas fossem exatamente iguais, uma delas seria descartável. Essa diferença entre os papéis do homem e da mulher não deve ser combatida, antes celebrada. Muito bem. No que então está baseado o valor da mulher, hein? Esse texto que você acabou de ouvir e outros que já lemos afirmam que a mulher completa o homem. Portanto, uma das maneiras pelas quais a mulher é valorizada é através do seu marido. Por causa dela, ele se assenta à porta da cidade, que é o tribunal. Ele é como um juiz, você percebe? O valor da mulher será avaliado pelo que o marido dela é. A mulher deve complementar o homem e ajudá-lo a ser a rocha, mesmo que não acredite que possa ser uma. O conselho de 1 Pedro capítulo 3 é muito sábio, porque ele está dizendo à mulher que ela não conseguirá o ideal para si mesma até que seu marido posicione-se no lugar dele. Se ele não se posicionar, você vai ter que fazer a parte dele. E é melhor para os dois que o homem assuma sua posição e a mulher a dela. Portanto, a melhor coisa que a mulher tem a fazer é cumprir o seu papel, calar-se, ser dócil e tranquila, enfim, ficar no seu lugar. Daí então, se o homem tomar a posição dele, você e seus filhos usufruirão o ideal. A lei para a família e casamento é feita de certas cláusulas, com cada um, homem e mulher, para assumirem os seus papéis. Isso cabe aos filhos também. A mulher cabe completar o marido e seu valor estará refletido na vida do seu marido, na espiritualidade, na satisfação e na realização profissional dele. Não quero dizer com isso que, se ele não for um homem espiritual ou não for bem-sucedido, a culpa disso seja da mulher. Não é isso que estou dizendo, nem quero dizer que isso esteja implícito. Mas, de certa forma, o valor da mulher está refletido na vida do seu marido. Antes de continuarmos, gostaria de destacar outra função que os cônjuges devem ter dentro do casamento: o altruísmo. Estamos na geração do eu, que tem um discurso muito conhecido, né? Eu vou fazer do meu jeito, se ele quiser, ele faz do jeito dele, ele pode fazer o que quiser, isso é problema dele. Eu vou cuidar das minhas coisas e não vou ficar me dedicando a satisfazê-lo nem completá-lo. Tenho que cuidar da minha vida. Essa é a filosofia de muitas mulheres hoje. Acontece que o valor da mulher é medido também pelo lugar que seu marido ocupa. E seus filhos vão se levantar e a elogiarão. A mulher forma indivíduos. Será que há função na sociedade mais importante do que essa? Formar pessoas, indivíduos? Que função importante, não é mesmo? Em um Dia das Mães, anos atrás, meus filhos deram um quadro para minha esposa com os seguintes dizeres: daqui a 100 anos não terá nenhuma importância qual era o valor da minha conta no banco, nem da casa em que morei, nem do carro que tive. Mas alguma coisa será diferente porque eu fui importante na vida de uma criança. Ser formadora de pessoas de caráter, de indivíduos, gerar uma criança, nutri-la, estar presente em sua vida, isso requer um chamado muito importante. E me entristece ver que essa função é tão menosprezada, é tão desvalorizada. A sociedade valoriza a mulher que tem uma profissão. Não acho que seja errado uma mulher ter sua profissão. Essa é uma questão muito individual. O que quero dizer é que realmente a mulher tem um valor espetacular dentro da sua casa. Vamos ter que ficar por aqui hoje e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas.
para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.